Texto de Mateus, capítulo 13. As crianças vão estar saindo para o culto infantil. E nós estaremos juntos aqui para estudarmos a palavra do Senhor. O tema da nossa meditação de hoje é a parábola do semeador. Talvez seja, com certeza, a parábola mais conhecida, mais pregada, e com certeza você já ouviu muitas mensagens sobre esse texto. Mas esperamos que Deus possa falar ao nosso coração mais uma vez nesta noite, que possamos extrair riquezas, princípios valiosos para a nossa vida, mais uma vez, através da sua palavra. Mateus capítulo 13, nós vamos ler do versículo 1 inicialmente até o versículo 9, mas mantenham aí porque nós teremos a continuidade depois do texto, mas inicialmente leremos até o versículo 9. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Oremos. Grandioso Deus, Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és Deus grandioso. Nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor venha nos ensinar nesta noite. Que tudo que seja dito aqui, ó Pai, seja da Tua vontade, seja para a glória do Teu nome, e que Ele seja engrandecido, ó Deus. Senhor, queremos te pedir, ó Pai, por cada um de nós que aqui está, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos confronte no nosso pecado, que o Senhor nos traga, Senhor Deus, a luz da Tua verdade, e que a Tua salvação, ó Deus, possa encontrar morada em nossos corações, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela providência de Cristo Jesus. Obrigado por nos trazer aqui nesta noite. Que o Senhor fale ao coração de cada um aqui. Que o Senhor seja aquele que venha a trazer, ó Senhor Deus, ao coração de cada um, ó Deus, o esclarecimento, a verdade, e que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa convencer pecadores nesta noite da justiça, do pecado e do juízo. Abençoa todo o Teu povo aqui. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O centro do ensino de Jesus, meus irmãos, é sobre o reino de Deus. E o Senhor Jesus, Ele proclama a chegada do reino de Deus. E embora seja o assunto, o ensino mais pregado por Jesus, esse tema ele não se origina em Jesus propriamente ali no seu ministério. Esse ensino já no Antigo Testamento era pregado pelos profetas, a chegada do reino de Deus. E que esse reino nunca teria fim, que esse reino seria um reino que traria à nação de Israel, aos judeus,
um papel de destaque, um papel de domínio sobre as nações. Era assim que eles esperavam o reino de Deus. Era assim que os judeus aguardavam o reino de Deus. Então, os judeus estavam sempre atentos e na expectativa da chegada do Messias, porque o Messias era aquele que inauguraria, que implantaria o reino de Deus na terra. Esse Messias prometido, desde lá, o Antigo Testamento, era a grande esperança do povo para, na visão deles, por fim à tirania, a forma como eles estavam sendo dominados naquele momento pelos romanos, mas por vários momentos por outras nações. Eles esperavam a vinda do Messias prometido, um libertador. Mas eles estavam esperando um Messias que viria para reinar fisicamente, um Messias que viria para um reino diferente. E quando Jesus chega, anunciando que é chegado o reino de Deus, e ele começa a anunciar o reino de Deus e a pregar sobre o reino de Deus, e que ele era aquele que havia sido prometido e que ele era o Messias, ele começa a encontrar certas restrições. Ele começa a ter ali uma espécie de rejeição do povo e dos líderes da nação naquele tempo. E Jesus começa a anunciar a necessidade que as pessoas tinham de se arrepender e crer nele, para que pudessem assim participar e entrar no reino de Deus. E aí ele começou a fazer discípulos. Se os irmãos observarem desde o início, Jesus é ali batizado e logo em seguida ele começa a fazer discípulos. Dentre esses discípulos, ele escolheu 12 para estarem acompanhando ele no seu dia a dia ali, estarem próximos a ele. E esses 12 acompanharam a Jesus no seu ministério. Durante mais ou menos 1 ano e meio, metade aí do ministério de Jesus, ele ministrou na região da Galileia. Essa região ali era uma região onde ficava a cidade de Cafarnaum. É onde ficava a casa de Pedro. E era onde estava a base de Jesus. Dali ele saía para suas missões, para ir para os vilarejos, para aquelas regiões da circunvizinhança ali, mas a base era Cafarnaum. A base ali era a casa de Pedro. Quando ele nos diz aqui no versículo 13, no capítulo 13, no versículo 1, que naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, essa casa aqui era a casa de Pedro. Jesus saiu da casa de Pedro e assentou-se à beira-mar. Como de costume, ele reunia ali grandes multidões. E não foi de demorar muito para se reunir ali uma grande multidão. E Jesus, então, na maioria das vezes, ele fazia uma pregação muito direta. Nesse início, nesse 1 ano e meio de ministério, a pregação de Jesus, ela provocou muita popularidade e fez com que muitas pessoas seguissem a Jesus por onde ele passasse. Muitas pessoas seguiam a Jesus, mas ele vai perceber e vai chegar um certo momento em que ele começa a sofrer
rejeição. Por que Jesus começa a sofrer rejeição pela mensagem que ele estava trazendo? Porque as expectativas daqueles homens, dos líderes, não estava sendo suprida na mensagem que Jesus estava levando. A rejeição ela vem dos líderes de Israel, que não podiam acreditar ou conceber a ideia de que aquele humilde filho de carpinteiro, embora fizesse tudo o que já tinha feito e mostrado de milagres, e de falar com autoridade, eles não imaginavam e não aceitavam que ele fosse o Messias prometido de Deus. Essa rejeição pela pessoa de Jesus, ela começa a ganhar força. Eles não criam nas suas palavras, e muitos dos discípulos de Jesus também não criam na sua pregação. Eles seguiam a Jesus por causa dos milagres que ele fazia. Eles seguiam a Jesus porque ele curava os enfermos, porque ele expelia os demônios, ele ressuscitava os mortos e porque ele multiplicava os pães. Era seguindo porque aquilo trazia certos benefícios ao povo. Muita gente estava seguindo a Jesus por conta desses interesses pessoais. E os discípulos começaram a questionar a respeito do reino de Deus. Como eu falei no início, a base da pregação de Jesus era que é chegado o reino de Deus. E eles começam a se questionar, mas que reino é esse? Cadê o reino de Deus? 1 ano e meio já se passou e nada aconteceu de diferente, porque eles estavam com a visão apenas limitada ali às suas expectativas terrenas. Eles não conseguiam vislumbrar tudo que estava sendo falado e muitos não entendiam totalmente o que estava sendo anunciado. Onde estão as promessas? Onde estão as vitórias gloriosas do Messias triunfante, que levaria Israel a dominar sobre todas as nações? Essa era a expectativa do povo e dos líderes. O Messias, ele viria com essa incumbência, como um rei glorioso, poderoso, e colocaria todas as nações debaixo da autoridade de Israel. E eles se questionavam. Talvez não na sua fala ou nos questionamentos, talvez não em discursos inflamados, mas nos seus corações eles questionavam. E Jesus conhece os corações. E ele sabia o que eles estavam questionando em seus corações. Inclusive, meus irmãos, o próprio João Batista manda seus discípulos, envia seus discípulos a Jesus, perguntando se ele de fato era o Messias. Ele próprio tinha dúvidas. Ele que era aquele que veio para anunciar a chegada do Messias, ele tinha dúvida de que Jesus de fato fosse o Messias. E aí ele envia discípulos a Jesus a perguntar a Jesus se ele era o Messias. Qual foi a resposta de Jesus? Diga para João que os cegos veem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados e é pregado o reino de Deus. Ele tinha ali levado uma mensagem poderosa, mas essa mensagem ela não atendia às expectativas dos líderes e nem às expectativas do povo. Jesus, ele não estava interessado em poder, ele não estava interessado em destruir os romanos. Jesus, na verdade, ia pregar aos gentios
aos não-judeus. Jesus pregava aos samaritanos, recebia mulheres em sua companhia, comia com publicanos. E isso não batia com a expectativa dos religiosos da época. Isso não encaixava. Que Messias é esse que se assenta com os pecadores? Que Messias é esse que está lá com os samaritanos? Que come com os publicanos? Que Messias é esse que tem entre seus seguidores mulheres que têm ali, mulheres que eram mulheres da vida? Isso não batia com as expectativas dele. A chegada do rei não estava alinhado com o que eles estavam vendo. Então, era um momento difícil para os discípulos de Jesus também. Eles começavam a se questionar sobre isso nos seus corações. E eles começaram a enfrentar desânimo diante da rejeição do evangelho ensinado por Jesus. Diante da rejeição das autoridades, diante da perseguição das autoridades. Eles começam a ficar desanimados. Nós estávamos esperando o rei que fosse nos livrar da opressão e ela aumentou. Com a chegada do Messias, ela aumentou. O fato das multidões não entenderem e não crerem em Jesus como Messias e o seguiam por conta do pão e dos milagres, isso pesava para os discípulos, porque eles queriam ver de fato algo diferente acontecendo. Eles começaram a se perguntar o que é o reino de Deus. Então, quem é Jesus? Porque toda essa rejeição, se ele é o Filho de Deus Todo-Poderoso, por que que os líderes rejeitam a Jesus? Os líderes que tinham o conhecimento da palavra, da profecia, eles estão rejeitando a Jesus. E nós temos visto e ouvido que ele é o Filho de Deus. Os discípulos começaram a se questionar, começaram a ficar desanimados. Então, no capítulo 13 de Mateus, estão contadas 7 parábolas sobre o reino de Deus. Jesus, ele vai contar essas parábolas por 2 motivos. O primeiro motivo, ele queria confundir os seus opositores, os líderes de Israel. E Jesus passa a ensinar por parábolas, através de ilustrações. Antes, se nós pegarmos dos capítulos anteriores de Mateus, nós vimos um ensino muito claro e muito direto de Jesus. Peguem, por exemplo, o Sermão do Monte. Ele é um ensino muito claro. Ele diz exatamente o que ele quer dizer, sem ilustrações, sem histórias. Mas aí ele, por usar esse sermão muito claro, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ele fala de forma muito clara. Mas aí, no capítulo 12, ele começa a enfrentar essa rejeição. Capítulo 12 é o capítulo em que os líderes vão confrontar mesmo a Jesus, onde esses líderes vão trazer para Jesus essa clareza da rejeição deles. Então, no capítulo 13, Jesus muda de estratégia. Ele começa a falar do reino de Deus por ilustrações. Ele começa a falar assim porque ele queria esconder a verdade do reino de Deus, uma vez que o povo e a liderança tinha rejeitado a Jesus. Então ele começa a falar por enigmas. Ele começa a falar por coisas misteriosas, histórias cujo sentido ele revelava em particular aos seus discípulos.
Esse era o primeiro motivo porque Jesus muda de estratégia, ele começa a ensinar por parábolas. Segundo motivo, segunda razão, era para confortar os discípulos. Eles estavam desanimados. Eles estavam se questionando sobre o reino de Deus. Então, principalmente aqui no capítulo 13 de Mateus, para animá-los diante da grande rejeição que Jesus estava tendo, e como eu disse para os irmãos no capítulo 12, essa rejeição, ela ganha corpo. Só para os irmãos terem uma ideia, a própria família de Jesus, lá no final do capítulo 12, no versículo 40, a família de Jesus quer fazer com que Jesus pare. Pede para Jesus parar. Jesus estava lá pregando, e aí as pessoas dizem, olha, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora, estão te chamando lá fora. Ele fala assim, aqui estão minha mãe e meus irmãos. A própria família de Jesus tinha uma certa rejeição ao fato dele dizer e dele pregar que ele era o Messias. E essa rejeição ela fica muito clara aí no capítulo 12 de Mateus. Os líderes pedem um sinal do céu aí no capítulo 12, pedindo provas de que Jesus era o Messias. Os líderes o acusam dele estar possesso de demônio, possuído de demônios. No capítulo 12 também há uma rejeição muito grande por parte desses líderes que vão confrontar a Jesus, pedindo a ele provas de que ele era o Messias. Então, aí no capítulo 13, ele muda de estratégia e começa a anunciar o reino de Deus por parábolas, para explicar aos seus discípulos o porquê do reino de Deus não ser exatamente como eles estavam pensando, e também para esconder a verdade dos seus opositores. Essa é a segunda razão por que ele começou a pregar por parábolas. E nesse capítulo 13 são 7 parábolas do reino. Nós vamos nos ater apenas à primeira, a parábola do semeador. Mas são 7. E essas parábolas, Jesus encoraja os discípulos a permanecerem firmes e esconde a verdade dos ímpios e dos incrédulos. Vamos ver então que Jesus, ele usa na parábola do semeador, do versículo 1 até o versículo 9, uma linguagem que é uma linguagem conhecida daquela região, uma linguagem comum àquelas pessoas, que é a linguagem da agricultura. Naquele tempo, funcionava mais ou menos assim a dinâmica da plantação. Alguém possuía um campo, então ele arava aquele campo, ou manualmente, ou com a ajuda de animais. Ele revolvia aquela terra, cavava ali sulcos na terra, para que ela pudesse receber ali as sementes. E aí ele vinha com as sementes e ele literalmente jogava as sementes naquelas valas cavadas ali, para que elas fossem ali colocadas dentro dessas valas, desse campo arado, e aí elas pudessem brotar e dar os seus frutos. Geralmente naquela região ali, a plantação mais comum era de trigo. E uma das parábolas que ele vai falar lá é sobre a parábola do joio e do trigo. Também ele vai usar essa ilustração. Mas aí ele cavava isso, ele jogava, ele lançava essas sementes e essa plantação era feita. Não era como hoje, a nossa agricultura hoje ela tem muita tecnologia. Embargar naquela época era mais difícil. Hoje, basicamente, o que você
planta se perde quase que zero de sementes. Mas naquela época era algo, não se tinha todo o desenvolvimento tecnológico que nós temos hoje. Havia um preparo do solo de forma muito precário. E aí ficavam ali naquele solo preparado resquícios de pedra, sementes de erva daninha, de espinhos. Eles continuavam ali misturados. E muitas das vezes eles iam crescer junto com a semente. E não era possível retirar, muitas das vezes, do terreno a parte rochosa do terreno. O agricultor ele só via a superfície do terreno. Ele não tinha como perceber o que estava mais profundo no terreno, para saber se era um terreno rochoso, saber se era um terreno mais complicado. Então era algo muito mais difícil do que as plantações tecnológicas que nós temos hoje, em que máquinas grandiosas fazem todo o trabalho e a gente tem quase que 100% de aproveitamento de tudo que é plantado. Naquela época era mais difícil. E aí depois que ele jogava essas sementes, vinha a chuva, regava aquilo lá, e aí elas germinavam, elas brotavam e cresciam. E aí elas davam o fruto conforme a semente que estava lá. Mas todo mundo sabia, naquela época, era comum a eles o entendimento de que boa parte da semente, uma parte da semente ia ser perdida. E todo mundo sabia disso. E as razões é que, por mais que o agricultor trabalhasse o solo, eles eram diferentes um do outro. Sempre ficava pedra, restos de ervas daninhas, às vezes restos de madeira e outras coisas mais. Não era possível retirar tudo. Então eles plantavam a si mesmo. Eles jogavam a semente ali e ela brotava. Então eram solos duros, muitas das vezes, e não deixavam a semente germinar. Havia alguns impedimentos e algumas sementes se perdiam. Então Jesus traz 3 tipos de solos em que a semente caiu e não foi possível produzir. Uma semente caiu à beira do caminho. Então, no versículo 4, ele diz o seguinte: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Grande multidão se reuniu. Jesus, para ficar num local de destaque, subiu num barco, a multidão estava na praia, e aí ele começa a pregar por parábolas. Diferente das outras vezes, em que Jesus traz um ensino mais claro, notem que, para a multidão, até o versículo 9, ele simplesmente conta a parábola. E no final ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele não explica mais nada. Então ele diz que parte da semente caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram a semente. Ele diz que outra caiu sobre o solo rochoso. Versículo 5. Pouca terra e também não produziu. Algumas até nascem, mas suas raízes não conseguem se aprofundar, porque tem rocha, tem pedra. E aí, quando vem o sol, elas secam e morrem. Não conseguem tirar ali os nutrientes necessários, porque aquele terreno é rochoso. Então elas morrem, a semente não germina. Outra caiu entre os espinhos. Lembra que ficou ali no solo arado restos de sementes de espinho. Então, quando a semente é plantada, também tem ali semente de espinhos. E quando a chuva caiu, brotaram juntos com a semente espinhos. E a erva daninha, meus irmãos, eu não sei porquê, mas ela cresce muito rápido. Agora no feriado, eu tive que pegar a enxada e tive que limpar lá o quintal, à frente de casa, porque cresce muito rápido. Só chover,
Choveu um pouquinho, o mato cresce rápido. Então a gente consegue perceber isso. E a erva daninha, ela cresce muito mais rápido do que o fruto. E ela cresce e sufoca a semente, e a semente não consegue crescer. Então, elas também não produziram. Jesus termina dizendo que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou, se você puder entender o que eu estou dizendo, entenda. Jesus não quis explicar para a multidão o sentido disso tudo ali. Com certeza a multidão ficou se perguntando: o que será que ele quer dizer com isso? Com certeza os discípulos também ficaram se perguntando: o que significa essa história? O que ela ilustra? Qual a mensagem que ele quer trazer para nós? Os discípulos então, no versículo 10, se aproximam de Jesus. Aproximaram-se então os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Eles não entenderam nada também. Assim como a multidão, eles não tinham entendido. E essa era a intenção de fato de Jesus. Ele queria esconder daqueles que não queriam compromisso com ele a verdade. Eles estavam interessados no seu próprio bem-estar, nos milagres, no pão. Muitos não estavam interessados em entender a palavra. Quem foi procurar Jesus? Os discípulos. Foram procurar Jesus e perguntaram: por que o Senhor lhes fala por parábolas? E aí no versículo 11, Jesus responde: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Aqueles são aqueles que estavam ali buscando apenas os seus interesses pessoais e materiais. Àqueles não é concedido conhecer sobre as riquezas, sobre as grandes maravilhas, sobre os mistérios do reino dos céus. Aí no versículo 12, ele diz: pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Aqui, o que tem aqui, meus irmãos, é a fé. Ele está falando da fé. Quem tem fé vai ser dado o conhecimento do reino de Deus. Quem não tem fé, até o pouco de fé que acham que tem, lhe será tirado. Pois ao que tem lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Versículo 13: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Jesus, ele responde aos discípulos o porquê que ele ensina por parábolas. Jesus fala que os mistérios do reino de Deus é dado somente para aqueles que são de Deus. É dado a conhecer os mistérios de Deus para aqueles que são de Deus. Aqueles que não são de Deus não entendem, não compreendem, não aceitam e não vão entender os mistérios do reino de Deus. Para aqueles que creem, como vocês, é dado a conhecer o reino de Deus. É um conforto aos discípulos. Jesus está dizendo para eles: olha, vocês que têm fé, vocês vão ter mais fé ainda.
Mas aqueles que acham que têm fé, vai ser tirado toda a fé que eles pensam que tinham. É negado, meus irmãos, a multidão, porque a multidão que aí está, ela não crê em Jesus. E é negado para essa multidão conhecer os mistérios do reino de Deus por causa da incredulidade deles. Se eles tivessem fé, eles teriam esse conhecimento. Eles pensam que têm fé e até isso será tirado deles. Mas a vocês é dado esse grande privilégio. Jesus conforta ali os discípulos. E aí no verso 15, ele continua: porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e convertam e sejam por mim curados. Aí ele diz: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Jesus diz: vocês são bem-aventurados, vocês são felizes, porque profetas, reis, quiseram ouvir e ver o que vocês estão vendo hoje e não tiveram esse privilégio. Mesmo assim, eles creram. Eles creram. Como nós vimos de manhã, quando Jesus fala que Abraão se alegrou ao ver o meu dia. Eles creram na promessa do Messias. E por crerem, morreram na esperança da glória eterna. Mesmo sem ter visto. E eles estavam vendo e ouvindo de Jesus. A multidão estava vendo e ouvindo de Jesus, mas não compreendiam com o coração necessário para se converterem. E ele vai dizer: olha, vocês são privilegiados. Vocês, os discípulos que permaneceram, que ficaram, vocês são privilegiados. Vocês são bem-aventurados, são felizes. Porque profetas e reis quiseram ouvir o que vocês estão vendo e ouvindo. E em seguida Jesus começa a explicar a parábola do semeador. Olha, a vocês que é dado conhecer o mistério do reino de Deus, eu vou explicar para vocês o que significa a parábola do semeador. Então no versículo 18, ele começa a explicar. E ele diz assim: atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz 100, a 60 e a 30 por um. Jesus está explicando aos seus discípulos agora porque que muitos não criam nele, porque que muita gente não estava seguindo a Jesus, porque
essa era a preocupação dos discípulos. Lembra? Que eles estavam preocupados com a rejeição de Jesus e em seus corações eles se perguntavam por que que o povo rejeitava, por que que os líderes rejeitavam a Jesus. Jesus vai explicar a parábola e vai trazer isso como um conforto a eles. Ele usa a parábola do semeador para explicar por que a palavra, que é a semente, é semeada nos corações que reagem de forma diferente à palavra. Como os solos que ele falou, os 3 tipos que ele citou: o caminho, rochoso e os espinhos. Há corações que reagem de forma diferente à semente, que é a palavra de Deus. Ouvem o Evangelho. São pessoas que estão atentos ali, muitas das vezes, mas que não vão compreender. Ele usa a parábola para explicar porque a palavra não é semeada nos corações, que é semeada nos corações não germina. Primeiro, aqueles que não compreendem, é os na semente que cai à beira do caminho. A palavra, ela é pregada. Eles ouvem o Evangelho, eles escutam a palavra de Deus, eles leem a Bíblia. Eles ouvem mensagens na internet, eles ouvem aí os podcasts, eles vão para eventos, eles se envolvem literalmente em ouvir, mas não compreendem. Como eles não compreendem a palavra, vem o diabo e coloca distrações na vida deles. E eles são atraídos por essas distrações. Eles não compreendem a palavra, eles não entendem a palavra. São os da beira do caminho. E aí o diabo vem e arranca a palavra deles. Coloca distrações na vida deles. Coloca algo diferente para eles estarem prestando atenção. Pode ser um negócio vantajoso. O diabo vai alimentando essas distrações na vida deles. Pode ser um relacionamento. Pode ser uma amizade, um romance. E isso vai tirando a atenção daquela pessoa. E aí o diabo arrebata ele para si. Tira a pessoa do foco das coisas do reino de Deus. E o que foi semeado veio às aves do céu, que é o diabo, e comeu, tirou a semente. E ele ficou sem a semente, sem a palavra, segue a vida. O diabo arrebatou ele, ganhou aquele ali, parte para o próximo. Aqueles estão perdidos. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra, recebe com alegria, mas não tem raízes profundas, sendo de pouca duração. Logo vêm as dificuldades, as angústias, e eles se escandalizam. E isso aconteceu também com muitos seguidores de Jesus. Muitos seguidores de Jesus que, ouvindo sermões de Jesus falando sobre pecado, sobre morte, sobre juízo, se escandalizaram. O que eles disseram? Que dura pregação é essa? Quem pode escutar? E eles abandonam, eles vão saindo, né? Jesus chega para os 12 e diz: quereis vós também seguir a multidão? E aí temos a resposta fantástica de Pedro, né? Para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Então muitos, meus irmãos, ouvem a palavra.
e de imediato se alegram com a maravilha da palavra. E estão na igreja se alegrando e cantando e louvando, e estão empolgados. Mas aí vem as dificuldades. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Vem a perseguição. Vem aquilo que não tem como, existe em toda a igreja. Vem alguma pessoa que te deixa chateado. E você esquece de olhar para o Senhor e olha para aquela pessoa, para o que ela fez, se escandaliza com aquilo. E aí, não tem raiz profunda. Seca e morre. Abandona a igreja. Como aqueles que começaram a ouvir a pregação dura de Jesus, confrontando ele nos pecados, e começam a abandonar a Jesus. Começam a, não, é muito dura essa pregação. É muito duro ser crente. Cadê a prosperidade? Cadê o bem-estar? Cadê o carro novo? E a casa? Não veio ainda. Eu vou ter que buscar outras coisas. E aí sai da igreja. Se escandaliza com isso. Porque foi prometido algo pelos falsos profetas, falsos mestres, que não era a realidade do reino de Deus. Mas quando Jesus vem pregando a verdade do reino de Deus, eles se escandalizam. E muitos, nas dificuldades, nas angústias, abandonam. Abandonam e aí morrem. Com certeza você conhece alguém assim, que chegou na igreja empolgado e que chegou até a crescer. Que chegou na igreja, se emocionou, fez a decisão, foi batizado e de repente, do nada, some da igreja. Do nada, cadê o irmão? Não, eu estou meio desanimado. Aí deixa de ir um domingo, deixa de ir 2, 3, daqui passa um mês sem ir, de vez em quando aparece na igreja. E aí fica naquele vai e vem. A gente conhece esse como os desviados, né? São aqueles do solo rochoso. Aos que caem no meio dos espinhos, ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, as preocupações com as coisas dessa vida, sufoca. E a sementinha que foi plantada lá no coração dele, ela não consegue crescer porque ele está preocupado com as coisas deste mundo. Ele está preocupado com as coisas que sufocam a vida dele, com a correria, com o trabalho. Eu não tenho tempo de ir para a igreja, eu não tenho tempo de ir para a escola bíblica dominical, eu não tenho tempo de ir para o culto da família, eu não tenho tempo, eu vou para o culto só no domingo à noite. Aí domingo à noite eu vou, mal o culto acaba, eu vou embora. Ele é sufocado pelas suas próprias preocupações, pela fascinação pelas riquezas. Eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer hora extra, eu tenho que fazer isso, aquilo, outro, eu não tenho tempo para a igreja, não. Depois que eu ficar rico, aí eu vou para a igreja. Tem gente pensando assim, e é sufocado. São aqueles que, os espinhos, que estão no meio dos espinhos. A sementinha que foi plantada nessa pessoa, ela não frutifica, essa pessoa não se converte. Não se arrepende, não segue a Jesus. A sua mente está voltada ainda para as riquezas, para as suas preocupações, para as coisas deste mundo. Aqui está a explicação de Jesus aos discípulos. Falta de interesse,
cuidados mundanos, dureza de coração, incredulidade, indiferença, todas essas coisas são a causa pelas quais as pessoas ouvem o Evangelho e simplesmente não creem. Simplesmente não creem. Mas tem uma que funciona. Tem uma semente que caiu em terra boa. E essa semente é a que ouve a palavra de Deus, que compreende a palavra de Deus. E como é importante isso aqui, meus irmãos. O Evangelho, ele é algo para ser compreendido. O Evangelho é algo para ser compreendido. O Evangelho não é somente emoção. Ele precisa ser compreendido, porque você só pode acatar no coração aquilo que você compreende. Aquilo que sua mente concorda, aquilo que você entendeu. O que você não entende, você não concorda, você não aceita. Então o Evangelho, ele precisa ser compreendido. A semente que caiu em terra boa, é aquela semente que foi plantada ali, e a pessoa ouve o Evangelho, compreende o Evangelho, e toma uma decisão, e ele passa a vivenciar aquilo de forma muito presente na sua vida. A sua confiança está em Deus. Mesmo assim, ainda há diferença em relação ao fruto. Percebem que Jesus vai dizer que aqueles que a semente caiu em terra boa e produziram, mas eles produziram a 100, a 60 e a 30. Mesmo aqueles que produzem, existem diferenças em relação ao fruto. Muitos são frutíferos e outros nem tanto. Mas todos vão para o céu, graças a Deus. Não se preocupe. Alguns vão ser muito frutíferos mesmo, porque tem essa dinâmica, são pessoas que estão ali e tal. Outros na sua simplicidade ali, são mais lentos. Mas não se preocupe. A semente está em terra boa, ela vai frutificar. E todos vão para o céu. Em nome de Jesus. Não se preocupe. Esse é o jeito. Percebem a importância da parábola? Ela serve para encorajar os discípulos de Jesus quando eles estão desanimados, perguntando: mas a palavra não é de Deus? A semente não é a palavra e a palavra não é de Deus? Não é o Evangelho, não é a verdade de Deus? Por que as pessoas não creem? Porque não seguem? Por causa da dureza do coração do homem? Na cegueira, na falta de compreensão, nos desejos carnais, no foco nas coisas deste mundo? De forma que a pessoa não está pronta, ela não quer deixar que a palavra frutifique e dê fruto para a glória de Deus. É por isso que as pessoas não creem. A palavra é a mesma, a semente é a mesma. Não foi uma semente diferente que foi jogada na beira do caminho. Não é que a semente que caiu em solo bom era uma semente especial, selecionada. É a mesma semente. O semeador simplesmente coloca a mão ali no seu saco de semente ali e vai jogando a semente, ela é igual. Mas as pessoas não são iguais, os corações não são iguais. E como tudo isso serve de consolo para todos nós, assim como serviu de consolo aos discípulos,
E como é pequeno o progresso do Evangelho nesse mundo, se nós imaginarmos na perspectiva daquele semeador. Muita semente se perdeu. Às vezes a gente quer ter produtividade 100%. A gente quer plantar uma semente ali e ficar olhando para ela. Vai, cresce. Vai. Não cresceu não. Desanimei. Não vou semear mais não. Às vezes a gente está assim. Jesus vai dizer para os discípulos o seguinte: olha, a semente que vai cair na beira do caminho. Vêm as aves do céu e é o diabo. A semente que vai cair no solo rochoso. Aquele irmãozinho que você foi lá, pregou para ele, ele se converteu, ele ficou empolgado e depois ele sumiu. Não se preocupa não, acontece. Não desanima por causa disso não. Prega para outro. Ele não era um escolhido de Deus. Era só empolgação. Foi só emoção. E aquele que você vai lá e prega para ele, e fala para ele, e ele ouve, está lá ouvindo a sua palavra e diz o seguinte: olha, mas eu não tenho tempo agora não, tá bom? Você volta outra hora, eu tenho que fazer um trabalho aqui, eu tenho que viajar, eu vou trabalhar hoje à noite, eu não posso. Você convida para vir para a igreja, ele não vem. Não tenho tempo, estou trabalhando. Não se preocupa não, é normal. Continua semeando. Continua jogando semente. Vai cair em terra boa. Aí tem aquele que cai em terra boa. Aí você fica empolgado, né? Puxa, esse aqui é meu filho na fé. Olha como ele produz bons frutos. Mas aquele outro ali só produz só um só. Mas é teu filho na fé, frutificou. Fica feliz com ele também. Esse consolo, meus irmãos, serviu para os discípulos. E também serve para nós no dia de hoje. Nós imaginarmos como a verdade do Evangelho ela é pregada. E como são poucos os que de fato entendem o correto do Evangelho, de quem é Jesus, do reino de Deus pregado por Jesus. De como são poucos que têm um entendimento correto do que Jesus fez na cruz. De como são poucos que entendem a sua morte e ressurreição. Alguns chegam a questionar, mas por que ele se deixou passar por esse sofrimento todo? Por que não resolveu logo tudo de uma vez? Era necessário. E as pessoas não têm o conhecimento, não têm a percepção exata do que é Jesus, a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo. Estava lendo recentemente, meus irmãos, uma história, que talvez muitos dos irmãos aqui, ou se não todos, conhecem, mas eu vou trazer para os irmãos para ilustrar um pouquinho aqui. Essa história aconteceu na Inglaterra há cerca de quase 2 séculos atrás. É uma história real. Era uma pequena igreja metodista, tinha cerca de 20 membros ou mais, coisa assim. E aí chegou num domingo, num culto de domingo, caiu uma nevasca terrível. Tão terrível que poucos irmãos conseguiram ir para a igreja. Nem o pastor conseguiu ir para a igreja. Tamanha foi a nevasca. Mas aí um dos diáconos conseguiu chegar na igreja. E chegando na igreja, ele encontrou ali uma meia dúzia, uns 6 ou 7 irmãos. E entre aqueles irmãos tinha um jovenzinho de mais ou menos 16 anos, sentado no banco. Era o único visitante que tinha naquela noite. E aí ele chegou e ficou esperando. Cadê o pastor para pregar? Não tinha. O pastor não veio, não conseguiu vir. E os irmãos chegaram ao seguinte: olha, você é o diácono. Tu vai ter que pregar. Diácono nunca tinha pregado, coitado. Vai pregar. Pegou, abriu a sua Bíblia, lá no texto de Isaías, onde está escrito: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os habitantes da terra. E então ele pregou por cerca de 15 minutos
Segundo as suas possibilidades, ele pregou ali num sermão de 15 minutos. E aí ele percebeu que aquele jovem, aquele garoto, mais ou menos 16, 17 anos, estava atento, olhando para ele, vidrado no que ele estava falando, naqueles poucos 15 minutos. E aí ele vira para aquele garoto e diz: olhe o que Deus está dizendo. Olhe para Deus. Você que está aí. E aquele garoto, mais tarde, iria dizer que naquele momento, ele olhou para Deus. E naquele momento ele se converteu a Deus. O Espírito Santo mudou a vida daquele garoto. E sabe quem era aquele garoto? Charles Spurgeon. Talvez um dos maiores pregadores que o mundo conheceu depois de Paulo, segundo alguns teólogos. Homem que pregou a multidões, foi construída um templo para ele pregar para 10 mil pessoas. Homem que levou milhares e milhares de pessoas a conhecer o verdadeiro evangelho. Se converteu num culto, na pregação de 15 minutos, simples, olhe para Deus. Então, meus irmãos, o conforto ali que Jesus leva aos discípulos é o semeador. Ele está semeando, continue semeando. Os corações são diferentes e vários solos, vai ouvir. E eu gostaria de terminar perguntando em que sentido essa parábola nos ajuda hoje. Essa parábola vem, em primeiro lugar, meus irmãos, para você que fica se perguntando por que tem tanta gente que você falou o Evangelho, que você testifica do Evangelho, mas parece que não tem resultado. Talvez é aquele seu familiar, seu vizinho, seu amigo do trabalho. Você falou o Evangelho, você está testemunhando para ele, mas parece que você não vê resultado. O problema não é a palavra de Deus. O problema é o solo, é o coração pecaminoso do homem. Essa é a razão pela qual muitos não se converterão. Muitos vão ouvir a palavra de Deus e muitos não se converterão. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Deus conhece os escolhidos. Nós não sabemos quem são. Não está escrito na testa, escolhido. Ah, escolhido? Vou pregar para ele. Não, não está. Então, continue a semear. O problema não está na palavra de Deus, o problema é o coração pecaminoso do homem. Essa é a razão porque muitos não se converterão. Por conta da dureza do coração, da incredulidade, da indiferença, o problema não é no Evangelho. Mas essa parábola também nos ensina que é somente pela graça de Deus que você pode ouvir o Evangelho e entender. Quando Jesus disse aos seus discípulos: bem-aventurados os seus olhos e os seus ouvidos, porque a vocês é revelado o mistério do reino de Deus. Se não fosse a ação de Deus, abrindo os seus olhos, tirando a dureza do seu coração, iluminando o seu entendimento, vocês jamais entrariam no reino de Deus. Vocês jamais entenderiam os mistérios do reino de Deus. É dado a vocês, escolhidos de Deus, a entender as boas novas do Evangelho. Aqueles lá, não. A eles não é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. E aí ele vai dizer o seguinte:
Vocês são privilegiados, porque Deus os fez conhecer o mistério do reino de Deus. É pela sua graça. Não é porque eu quis, pelo meu próprio entendimento eu não vou entender. Mas é porque o Espírito Santo de Deus me dá o entendimento. Me faz com que eu entenda a palavra de Deus. Faz com que eu compreenda. Faz com que eu tenha acesso. Jesus chamou os discípulos em separado e diz assim: olha, eu vou explicar para vocês, porque vocês creem. E a fé de vocês vai ser aumentada. O muito que vocês têm será dado mais ainda. Mas aqueles que acham que têm fé, a pouca fé que eles acham que têm lhes será tirada. Tenhamos confiança, certeza de que essa parábola fala aos nossos corações, nos consolando, nos confortando em momentos difíceis de desânimo, de incerteza, de sabermos que é a graça de Deus que nos sustenta. E somos felizes, bem-aventurados, porque Ele próprio nos ensina, nos faz compreender a sua palavra. E que isso seja para o nosso crescimento, a nossa edificação e salvação em Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe com a sua graça salvadora e nos conduza na sua presença todos os dias da nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai nosso que estás no céu, Senhor que é santo, Senhor que nos dá o sustento, Senhor que nos dá a salvação. Queremos, ó Deus, nos colocarmos na Tua presença com grande temor e tremor, Deus. Pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados, a nossa falha, a nossa falta de fé. Que sejamos, ó Deus, ensinados pelo Senhor. Temos, ó Deus, a Tua palavra, Deus. O Senhor se revelou a nós através da Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria e entendimento para compreendermos toda a Tua verdade. E assim, ó Deus, permanecermos firmes, produzirmos frutos, ó Deus. Frutos da Tua vontade, ó Pai. Abençoa, Deus, os Teus servos aqui nesta noite. Abençoa aqueles que, porventura, ouviram a Tua palavra hoje. Que seja, Pai, semente plantada no seu coração. Que ela possa germinar, ó Deus. Que o Senhor possa dar o crescimento. Que o Senhor possa dar o discernimento e a explicação que não foi possível pela minha palavra, mas que a Tua vontade, ó Deus, possa falar nos corações. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa convencer essas pessoas aqui, ó Deus, e que elas possam se converter a Ti verdadeiramente. Possam entender, ó Deus, o Teu Evangelho. Compreender, ó Senhor Deus, totalmente a Tua palavra. E assim, ó Deus, Te seguir em espírito e em verdade. Nós Te agradecemos, ó Deus, e Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Já estamos